Muitos profissionais estão perdendo emprego para inteligência artificial. Os maiores erros da minha vida foi por não acreditar no potencial que eu tinha na época. Qual a diferença dos dois, franquia e rede? Se você me perguntar quando que uma empresa está pronta, ela geralmente nunca está 100% pronta. A gente sempre vai organizar alguma coisa. Fala pessoal, começando mais um podcast original, não desoriginaliza. O podcast que nasceu para inspirar, provocar e mostrar que todo negócio nasceu para ser original. Mesmo com o mercado cheio de cópias, não é, pessoal? Esse podcast aqui é um oferecimento da Lexus Automação Inteligente, tá? Soluções modernas para quem quer viver no conforto do futuro, hoje. O futuro chegou e atende por comando de voz. Então chame a Lexus Automação Inteligente. Hoje eu tô aqui, pessoal, com uma pessoa que eu queria receber há um tempo já para falar sobre esse negócio. Eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas que estão assistindo, as pessoas que entram e seguem o nosso podcast também, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho, através de uma biografia básica, sobre a pessoa que está aqui na minha frente hoje, ok? Bom, eu tô aqui com a convidada de hoje que começou a empreender muito jovem, movida por uma inquietação que muita gente sente, mas poucos têm coragem de seguir. A vontade de fazer diferente e entregar mais do que o esperado. Ao longo de mais de 26 anos, ela construiu uma trajetória sólida, ajudando empresas a crescerem de forma estruturada e inteligente. Com uma visão clara, foco em resultados e uma habilidade especial de transformar negócios comuns em modelos escaláveis, ela se tornou referência quando o assunto é expansão e franquias. Hoje, ela lidera projetos que apoiam outros empreendedores a saírem da rotina pesada da operação e enxergarem o potencial que têm em mãos. Eu estou falando dela, Renata Roldon. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast original, não desoriginaliza. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Ricardo. Muito obrigada, viu? É um prazer estar aqui, é um prazer falar de franquias e é um prazer estar conversando sobre isso aqui com vocês. Pô, fico muito feliz em estar te recebendo hoje aqui. Eu queria dar só mais uma palhinha sobre a parte aqui da Renata também. Ela é diretora hoje da ESU, vai integrar a nossa parte aí de direção, a presidência que vai agora, a gente vai tomar posse agora no próximo dia 29. Você faz parte da diretoria de... Administrativa. Diretoria administrativa. Então, também vai estar coladinha aí com a gente nos próximos 2 anos, né? Eu como diretor aí de redes sociais também da ESU. Bom, é um prazer te receber aqui. Eu acho que a gente tem muitas dúvidas, né, sobre o negócio que você trabalha. Eu acho que tem muita gente que às vezes está expandindo o seu negócio e que fica um pouco assim na dúvida de saber se tem potencial para começar ou se não tem, né? Mas antes, Renato, antes de qualquer coisa, a gente tem uma brincadeira aqui no programa que acompanha a gente desde a primeira temporada. E essa brincadeira nunca vai parar aqui no nosso podcast. Eu tô falando do quê? Da brincadeira do copo. O nosso podcast é um pouquinho difícil de falar o nome, né? Você já repara? Então eu quero saber se você aprendeu a falar o nome do nosso podcast. Se você aprendeu, você vai ganhar esse copo térmico aqui do nosso podcast original, não desoriginaliza. E aí, sabe falar? Qual é o nome do nosso podcast? Original, não desoriginaliza. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Isso é um presente que quem acerta já quebra o gelo aí também, né, do nosso podcast. É isso aí, muito obrigada. Já começa diferente. Muito obrigada. Renata, para começar, eu tenho uma dúvida, né, e eu acho que tem muita gente em casa. Bom, primeiramente a gente tem que entender o que é uma franquia, mas tem muita gente que confunde a questão de franquia e a questão de rede, né? Qual a diferença dos dois, franquia e rede, exatamente no que você conhece sobre o assunto? Na verdade, quando a gente fala em rede, a gente fala em qualquer monte de negócios com a mesma marca, com a mesma tecnologia, enfim, que é o conceito de franquia, né? Toda franquia é uma rede por contar aí com mais de uma unidade sob a mesma marca. A diferença está nos modelos de negócio. Então, franquia é um modelo de negócio regido por uma lei que deve atender algumas especificações desta lei. A gente tem um modelo de redes próprias. Então, algumas marcas grandes, como a gente conhece por aí,
elas não são franquias, apesar de parecer, porque trabalham com o mesmo padrão, com os mesmos produtos, a comunicação visual é a mesma, mas é uma rede de um grupo só. Então, existem sim marcas que você pensa que são franquias, mas não são. E existem as redes de franquias que crescem aí com um franqueador, que é o dono da marca, que detém essa marca, transferindo para outra pessoa, para um franqueado, que é quem compra a franquia, todo o know-how e concedendo para ele licença de uso dessa marca, de tecnologias, de venda de produtos ou de serviços, enfim. Então, a diferença básica é essa. Não, legal, legal. Eu trabalhei, por exemplo, numa rede que muita gente achava que era franquia, né? Eu trabalhei muitos anos na Fast Shop. Sim. Então, muita gente chegava e falava, pô, eu conheço a franquia de lá do Shopping Morumbi, eu conheço a franquia de tal local. Eu falava, não, cara, é uma rede. Né? E as pessoas não entendiam muito bem essa diferença. Né? Eu falei, pô, cara, eu vou perguntar para ela, porque eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Né? Qual é a exata diferença de uma rede? Assim, de um grupo de pessoas, né, que começou uma empresa ali, essa empresa alavancou, e aí daí em frente seguiu montando outras lojas em outros locais. Agora a gente tem, por exemplo, um exemplo de franquias aí, uma Cacau Show, por exemplo. Sim. Né? Uma Boticário. Sim. Da vida, né? A gente tem franquias aí que as pessoas... Qual que você acha que é mais seguro hoje, realmente? É uma rede ou é uma franquia? É que depende muito de como a gente vai avaliar. Vamos pensar que franquia é um canal de venda, tá? Então, assim como uma rede própria é um canal de venda. A gente está falando de canais de vendas diferentes. Então, você pode ter na mesma rede canais de vendas diferentes. Se você pegar, por exemplo, o Cacau Show, que você deu de exemplo, ele tem a rede de franquias e ele tem uma rede de representantes, sabia disso? Que são pessoas que compram dos franqueados e saem vendendo em porta a porta. Então, é um modelo de negócio dentro de outro modelo de negócio. Quando a gente fala de redes que são de marcas próprias, de grupos que não são de franqueados, a única diferença é que você tem investimento do próprio grupo. Né? Eu costumo brincar que franquia é a maneira mais inteligente de crescer com o seu negócio. Porque você vai expandir a sua marca, de repente, para território nacional e internacional, como acontece com várias marcas hoje, com o investimento e o trabalho de uma outra pessoa. Quando você monta uma rede como a Fast, como você deu esse exemplo, como o próprio Outback, que não é uma franquia, apesar de parecer, você está investindo um capital próprio do grupo, que é detentor dessa marca e que geralmente coloca um funcionário da própria rede para ser o gestor dessa unidade com uma participação pequena, por exemplo, 5%, porque aí ele vai gerenciar, já que ele conhece o negócio, mas o investimento é do grupo. A única diferença é de quem é que vai fazer esse investimento e quem é que vai gerenciar essa rede, essa unidade, na verdade. Certo. Renata, eu conheço uma rede que é muito parecido com isso que você acabou de falar, né? Que é essa questão de ter umas porcentagens, as pessoas têm umas porcentagens. E às vezes você acaba até confundindo com franquias, né? Porque, querendo ou não, dá quase o mesmo jeitinho. Por isso que tem muita gente que confunde rede com franquia. Eu acho que tem muita semelhança nos processos. Porém, eu trabalhei para uma rede que se chama Coco Bambu, né? E eu vi que lá cada lugar tinha um pequeno dono, com uma pequena porcentagem, mas o dono mesmo, ele estava com um majoritário, assim, gigante, né? E como é que funciona isso? Isso não pode ser declarado através de uma questão jurídica como franquia? Pode dar um erro na questão jurídica? Contratualmente, são negócios muito diferentes e elas partem de princípios muito diferentes. Então, quando você fala de uma rede que pega um colaborador lá de dentro, que cresceu lá, que começou lá, e dá um percentual para essa pessoa gerenciar uma unidade, você concorda que ela vem com uma outra vontade de fazer a coisa dar certo? Mas a palavra seria dar ou vende? Não, na verdade, ela entra com o percentual pelo trabalho realizado. Então, a franqueadora investe naquele local, faz todo o investimento de estrutura, de estoque, tudo que precisa para a loja funcionar. E essa pessoa, ela entra como o gestor dessa unidade. Então, ele tem que ficar lá o tempo todo, ele precisa trabalhar lá, ele tem que ser líder da equipe, tem que fazer a coisa acontecer por um percentual do negócio, que geralmente é pequeno. Mas a franqueadora fazendo isso? A franqueadora é quem investe. O franqueado é essa pessoa que... Mas isso não seria também uma forma de rede, por exemplo? É uma rede de franquias. Uma rede de franquias. Sim. Tá. Mas quando o local ele é uma rede, não uma franquia, ele também tem dessa forma, né? Que eu digo agora, por exemplo, a pessoa adquiriu 5%, sei lá, comprou 5%. O tipo de contrato que ele faz é um outro contrato. Eu conheço redes que têm esse hábito e eles tratam como uma franquia,
mas o investimento é deles. Então, aquele 5% que entrou ali, aquele gestor que entrou com 5%, ele recebe os documentos obrigatórios por lei de franquia. Então, isso dentro da operação é chamado de franquia, mas eles não vendem franquias, entende? Então, eles não fazem divulgação de venda, não entra ninguém de fora, só quem já é de dentro de casa. Então, eles fazem um esquema de franquia, mas só com quem já é de casa. É uma maçonaria interna dos caras. É mais ou menos ali, isso. Né? Eu vejo até... Por que eu dei esse exemplo aí do Coco Bambu? Porque a gente trabalhou alguns anos para ele, na Lexus Automação, e a gente percebia que as pessoas que eram os sócios minoritários ali, que tinham uma pequena porcentagem, né? Eles vinham todos do Ceará também. Né? Todos eles falavam, macho, tal. Então a gente conversava com eles, a gente falava, mas parece que só vem sócio de lá. Então o pessoal realmente forma um grupo de pessoas, né? E traz pra cá como sócios do local. Sim. Mas numa forma de franquias. É porque pensa que esse colaborador, ele, na teoria, não tem condições de investir nesse negócio. Então, a gente está falando de um investimento que passa da casa de 1,5 milhão, 2 milhões. Então, geralmente, essas pessoas não vão ter como investir nesse negócio. É uma forma da empresa manter os bons talentos, porque você há de convir comigo que ninguém vai dar uma sociedade assim para uma pessoa que não gere aquele negócio muito bem. Então, ela tem uma garantia de que os padrões que ela determinou vão estar sendo seguidos ali, porque a pessoa saiu de dentro de casa. Em contrapartida, ela entra com a parte financeira. Então, é uma escolha, é uma forma de crescer com investimento próprio, com recursos próprios. Uma via de mão dupla aí também, né? Sim. Isso funciona muito bem para grandes redes e que tem uma base financeira muito boa, né? O que não é a realidade da maioria dos empreendedores. Então, a maioria dos empreendedores acabam optando por uma rede de franquias porque o investimento vai vir desse terceiro. Esse terceiro, além de gerenciar a franquia, ele investe na montagem desse negócio. Sim, tem toda a montagem, os padrões a ser seguidos. Tudo, né? O franqueador determina padrão, ele determina padrão de tudo que a gente pode falar, desde o atendimento telefônico até... Outdoor. Tudo, né? Tudo, comunicação visual. O franqueado não pode... Uniformes, tudo, né? Assim, todo o processo. O franqueador determina, o franqueado segue, investe para montar esse negócio. Em contrapartida, ele está numa rede de franquias que tem muito mais força de marketing, que já pensou para ele, né? Então, ele já não precisa mais desenvolver fornecedor, ele não precisa desenvolver produto, isso já está pronto, né? Campanhas de marketing já estão prontas, ele só vai seguir o que a rede determinou. Então, para ele também a gestão fica muito mais simples. Certo. Agora, para eu que estou aqui conversando com você e para quem está assistindo de casa, que quer saber quando que o meu negócio está pronto para ser uma franquia, porque a gente não entende como que ele vai virar e quando que ele está pronto. Tem um momento exato que o negócio está pronto para ser uma franquia? Geralmente sim. Eu costumo dizer que um ótimo indicador... A gente tem 2 bons indicadores. O primeiro é quando ele não depende de você para sobreviver. Porque se o seu negócio depende 100% de você, dificilmente ele é franqueável. E um outro momento é quando as pessoas começam a te confundir com uma rede de franquias. Então, elas perguntam se você é uma franquia, elas perguntam onde tem outras unidades. Isso dá pra gente um termômetro para demonstrar que o nosso ritmo de padrão tá legal. E aí a gente vai avaliar as questões internas. Porque às vezes está muito bem do lado de fora, porque você tem um excelente marketing, mas do lado de dentro está tudo muito bagunçado. Então, o trabalho da formatação é olhar tudo isso e entender onde a gente vai mexer para que a gente possa transformar aquele negócio numa rede de franquias. Certo, mas então não tem uma fórmula exata que o cara saiba, agora eu estou preparado. Não, ele tem que ter uma consulta da Renata aí para ele saber se a empresa dele está preparada ou não para isso, né? Ele tem que entender que todo o processo administrativo dentro da empresa tem que estar preparado. E se a empresa quer franquear com a Renata, mas você viu que a empresa não está preparada, você é honesto e fala para o cliente, não dá, ou você ensina ele a se preparar? Na verdade, eu faço as duas coisas, né? Eu preciso ser muito clara com o franqueador, inclusive dizendo, olha, você não tem perfil para gerenciar essa rede de franquias, a gente precisa colocar uma outra pessoa para fazer isso, ou o seu negócio precisa de estabilizar neste sentido. Então, o que acontece muitas vezes é, assim, se você me perguntar quando que uma empresa está pronta, ela geralmente nunca está 100% pronta. A gente sempre vai organizar alguma coisa. O trabalho da formatação é esse, né? É olhar o que existe, o que pode vir a ser e como a gente vai fazer isso.
Então, a gente geralmente precisa ajustar questões de fornecedor, sistemas de gestão, produtos, às vezes serviço, como esse serviço vai ser entregue. Já aconteceu da gente mexer em cardápios, então, um exemplo, peguei uma pizzaria, o cara tinha mais de 300 sabores de várias combinações. Só que isso lá no estoque do franqueado ia virar uma bagunça, ia ficar com estoque altíssimo e o franqueado não ia ter lucratividade. Então, a gente precisou mexer no cardápio, diminuir o número de sabores para que a gente pudesse formatar aquela franquia. Então, a gente vai olhar o que é que pode ser organizado para que esse negócio possa ser multiplicado. Essa é a ideia da franquia. Eu preciso pegar essa empresa e multiplicá-la em vários lugares diferentes. Então, a gente vai analisar, por exemplo, se a gente está falando de um produto de uma franqueadora que está aqui em São Paulo, como que esse produto chega lá em Manaus? Como que esse produto chega em Santa Catarina, por exemplo? Como que esse produto chega no Piauí? A gente tem que avaliar todas essas questões climáticas, de frete, de como vai ser o treinamento, para a gente entender como que a gente vai formatar esse negócio. Então, é um trabalho que realmente ele precisa ser muito personalizado. Esse trabalho, normalmente, quando você faz com algumas empresas que querem franquear, essas empresas, elas contratam ou já tem alguém que vai te dar todo esse auxílio, ou normalmente é o dono da empresa que faz todo esse processo com você? Ricardo, eu gosto muito de dizer que eu vou franquear aquilo que o dono da empresa criou. Então, é muito difícil quando o dono da empresa terceiriza a formatação. Porque se ele me fala, você vai conversar com o meu gerente, eu vou franquear o que o gerente acha da empresa, concorda? Então, eu geralmente digo para o dono da empresa, eu preciso que você participe de todo o processo. Óbvio que não é ele que vai me mostrar como é que funciona o sistema de gestão, ou não é ele que vai fazer a reunião com o arquiteto junto comigo, mas é ele quem vai tomar as decisões e é ele quem vai me dizer o caminho que a gente vai seguir. Quando você fala reunião com o arquiteto, qual é a parte que o arquiteto entra nas franquias? A gente entra em todas as áreas da franquia. Então, se eu tenho uma loja, por exemplo, eu preciso que essa loja seja padrão em qualquer lugar que ela esteja. Ela precisa ter a mesma cara, né? Às vezes, o franqueador ele não tem um arquiteto homologado. Ele mesmo que desenhou a fachada, ou um amigo dele fez ali para ele, tá tudo bem. Quando a gente vai falar em franquia, eu preciso entender quanto custa esse projeto. Então, a primeira coisa que a gente faz é buscar um arquiteto e a gente só trabalha com profissionais que são especialistas no mercado de franquias, porque é muito diferente o trabalho deles, né? Nesse caso, principalmente de arquitetura. Esse arquiteto ele vai desenhar um projeto mãe a gente chama de projeto mãe dessa franquia. Vai determinar o que vai ser utilizado ali, então qual é o revestimento da parede, o piso. A gente vai ver quanto isso custa, para eu saber quanto vai custar esse investimento, para depois a gente poder replicar. Então, esse arquiteto ele é responsável pelo projeto mãe e por todos os repliques nas unidades depois. O seu processo, então, de franquear, né, tornar uma empresa para que ela seja uma franquia é um processo longo, né? Não tem nada no seu trabalho que é um processo de curto tempo. É no mínimo 6 meses de trabalho. No mínimo 6 meses de trabalho, isso. Chutando baixo. Né? Isso para uma empresa que está redonda. Isso para na verdade, assim, geralmente é uma empresa que está faltando algumas coisas, né? Como eu disse, é muito difícil ela estar redonda em todos os sentidos. Sim, nenhuma, né? Não dá tempo, né, do coitado do empresário deixar tudo pronto. Mas, geralmente, ela tem algumas coisas para ajustar. A gente vai trabalhando nesses 6 meses. E aí é importante dizer que, quando termina a formatação, ela está pronta para ser vendida como franquia. Ela não necessariamente está pronta para operar. Porque aí a gente ainda tem que ajustar a questão interna, de quem vai ser o colaborador ali de dentro que vai prestar assessoria para essa rede de franquias. A gente tem que dar treinamento para o franqueado, acompanhá-lo. Então, a gente só começa, né? A parte da formatação, a gente está começando, mas a gente está ajustando o que essa marca precisa para virar uma rede de franquias. Sim, a partir do momento que essa marca se torna uma franquia, já tem todos os custos preparados, tanto de treinamento quanto de todos os tipos de custo, tanto que o franqueado quanto a pessoa que está, o franqueador ali, né? Ele vai gastar naquele momento ali, né? Eu acho que já vem uma base, uma planilha, que possa se dizer assim, o que vocês entregam. Na verdade, é uma exigência da própria lei de franquias. A gente tem uma lei, né? Que foi renovada em 2019, então era uma lei de 94, foi renovada em 2019, e ela não exige muitas coisas, mas ela exige que você demonstre para o franqueado com clareza quanto ele vai investir, qual o modelo de negócio que ele vai seguir, e basicamente ela diz, você precisa entregar o que você prometeu. Certo. Então, um dos documentos que a gente cria logo no comecinho da formatação é o DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício. A gente faz uma projeção de 5 anos desse DRE,
para que a gente possa entender ali quando o franqueado vai equilibrar, quando o franqueado vai retornar o investimento dele, quando ele pode, de repente, investir numa outra franquia. E aí, esse DRE, a gente pega uma parte dele, que é a parte de investimentos, e tem que levar para os instrumentos jurídicos para comprovar que a gente deixou claro para ele essa informação de valores. É um processo que também, assim, não é um processo simples para franquear, né? Eu acho que quando você... Como que você faz, por exemplo, hoje, para você vender o seu negócio? Você corre atrás das empresas que você verifica no mercado, que tem potenciais de franquia, ou as pessoas vêm até você procurando a franquia, ou é os dois? Como que é que funciona? É muito tudo isso e mais um pouco, né? A gente trabalha muito em parcerias, então tem muitos parceiros que trazem essas marcas. A gente também investe em captação de clientes, então investe para captar essas empresas. A gente também está no dia a dia, né? Então vou num lugar, vejo que é legal, pergunto se é uma franquia, pergunto se tem interesse em se tornar franquia. A gente participa de feiras, então feiras de franquias, feiras de negócios. Então são vários aí os lugares que vão trazer esse cliente até a gente. Legal. Eu, por exemplo, se eu me tornasse uma franquia como Lexus Automação, por exemplo, ou como uma outra empresa, né? Como que eu tenho que saber qual é o franqueado que eu devo escolher? Né? Ou até mesmo se eu quisesse escolher uma franquia para eu seguir um caminho. Como que eu devo saber a escolha certa para cair certinho em uma franquia que vai me dar todo o suporte necessário? Porque hoje a gente vê que às vezes a gente vai em eventos, né, como o Expo de franquias, né, e as pessoas só vendendo franquias, né? Sim. Em todos os locais você está conhecendo uma franquia onde você pode. E aí você fica assim, caramba, por onde eu vou, né? Aí encantando mais o mundo do que o outro para vender o negócio. Mas como que eu acerto? Tem alguma fórmula? Então, eu vou te responder as duas perguntas separadamente, tá? Você, como franqueador, para determinar o perfil do franqueado que você quer na sua rede, é um trabalho que a gente faz durante a formatação. Então, a gente vai entender que tipo de franqueado a gente precisa para aquele tipo de negócio. Se ele tem que ter um perfil mais comercial, se ele tem que ter, de repente, um perfil técnico. Então, a gente vai definir durante a formatação qual é o perfil que a gente quer. E isso tem que estar claro na circular de oferta de franquia, segundo a lei. Certo. Então, a gente precisa dizer quem é que a gente quer. Grau de instrução, idade mínima, enfim. E tem a parte de eu querendo ser um franqueado, como que eu faço? Só uma curiosidade, você mencionou a feira de franquias que acontece no Expo Center Norte, a feira de franquias da BF. Ela é a maior feira de franquias do mundo. Há alguns anos, a Feira de São Paulo é a maior do mundo. Então, isso pra gente representa muita coisa, né? O Brasil é um país muito forte. Você participa de todas? Já participei de... Já participou de algumas. Ultimamente eu tenho ido mais como visitante mesmo, mas já expus muito ali. E para você escolher uma boa franquia, eu acho que tem algumas questões. A primeira delas é a identificação. Não adianta você montar um McDonald's só porque todo mundo come. Não adianta você montar uma franquia de alimentação porque todo mundo tem que comer. Se você não gosta do mercado, se você não gosta de trabalhar de toquinha, sabe? Se você não gosta de trabalhar de domingo a domingo dentro de um shopping, não compre uma franquia de alimentação. Não é um negócio para você. Então, não é porque o pessoal diz que dá dinheiro que você deve montar. Identificação é a primeira coisa. Depois que você conseguir identificar quais são os segmentos que você gosta, a coisa mais interessante que a gente pode fazer depois de ler, né, os materiais, você tem um documento que é obrigatório a entrega por lei, que é a circular de oferta de franquia. A lei obriga que o franqueador te entregue esse documento 10 dias antes de você assinar qualquer contrato com ele ou de pagar qualquer tipo de taxa. Então, ele tem que te apresentar esse material 10 dias antes, no mínimo. Então, você vai pegar a circular de oferta de franquia, vai ler o que está escrito ali. Geralmente, a circular de oferta de franquia tem uma linguagem muito clara, que é para qualquer pessoa entender o que está escrito. E ela, por obrigação, ela tem uma lista de franqueados ativos e uma lista de franqueados desligados nos últimos meses daquela rede. Liga para todo mundo. Pergunta para os que saíram por que saíram e pergunta para os que estão na rede como que é o negócio. Se eles entregam o que eles prometeram, se dão suporte. Se é uma rede nova? Ela geralmente, se ela não tem nenhum franqueado ainda... Uma franquia nova, no caso.
se ela não tem nenhum franqueado ainda, vale a pena você negociar com esse franqueador algumas regras que vão valer para você, que é um franqueado, que é o primeiro da rede. Então, isso funciona muito. Então, por exemplo, se você não me der suporte, eu não vou pagar a multa de rescisão de contrato, ou se você não me entregar produto, eu posso comprar de um outro fornecedor. Então, quer dizer, você pode, como a pessoa ali que está montando uma franquia nova, você pode fazer algumas exigências no próprio contrato da pessoa que uma marca de franquias que já está no mercado há muito tempo não faria para você. Ela não faria porque ela não pode, né? Na verdade, você imagina se a Cacau Show for abrir uma exceção para todo franqueado que entrar? Vai virar regra. Não é mais exceção. Então, se você pega uma rede grande, ela não vai negociar com você. Se você pega uma rede menor que está começando, ela tem condições de negociar com você porque o impacto não vai ser tão grande. Então, se, por exemplo, você não pode comprar de um fornecedor homologado tal produto, mas se eu só tenho essa unidade, você comprar de outro fornecedor não vai ter problema. Mas isso não impacta ao ponto de a negociação que eu fiz ali ser a mesma negociação com o próximo? E daí por diante, por exemplo, ele poder falar assim, pô, mas eu liguei para tal empresa, né, o franqueado de vocês, e essa empresa me falou que se você não desse suporte, eu poderia cancelar o contrato sem rescisão. Isso impacta ou não? Você não vê isso como... É simples, é muito simples. Você vai dizer para ele isso. Eu negociei essa condição com o primeiro franqueado da rede. Você já não é mais o primeiro franqueado da rede. A verdade, né? A verdade, entendeu? É isso, eu negociei né? Exatamente, eu negociei com o primeiro franqueado da rede, você não é mais o primeiro franqueado, e agora as regras são essas. Então você pode sim ter regras específicas, combinados, eu gosto de chamar de combinados, combinados diferentes para determinados lugares. Às vezes você está muito forte em São Paulo, quer ir para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem uma certa resistência com franquias que estão começando, que vêm de São Paulo, por exemplo. Então você pode negociar. O pessoal do Rio de Janeiro não gosta de franquias de São Paulo. Mas é vice-versa, tá? Vice-versa? Tem uma... Não, porque aqui em São Paulo a gente vê que tem muita coisa de carioca que dá certo aqui também, né? Às vezes o pessoal usa até o nome carioca que dá certo. Mas eu não sei na parte de franquias se isso também se estabelece. Algumas praças, a gente tem muito isso em algumas praças em Minas Gerais também, mas tem que algumas franquias elas encontram uma certa resistência para começar naquela praça. Então, com aquele franqueado daquela praça, de repente você pode fazer uma negociação especial, não tem problema. Não tem nada que te impeça. Você só precisa lembrar que tudo que você combinar naquele contrato você precisa cumprir. É isso que a lei te exige. E que não é simples de cumprir, né? Porque eu fico imaginando aqui, a gente com um contrato aqui com pessoas, com franqueados, né? A verificação para saber se o estabelecimento está agindo da forma correta, os padrões que você quer. Você tem que ficar de olho ali, você tem que ter uma equipe só para trabalhar. Como você me disse que está aqui nos bastidores, para você que está pensando em fazer uma franquia também, em franquear o seu negócio, entenda que é um terceiro CNPJ, né? Segundo CNPJ, no caso, que você faz. Porque é uma nova empresa que você cria ali e uma venda de mais um produto, que o produto é a franquia, né? Essa empresa, na verdade, cara, você está montando uma prestadora de serviço para uma rede de franquias. Você vai esse CNPJ, ele trabalha para os franqueados e ele tem receitas específicas que você não vai ter, por exemplo, na Lexus, que você tem tipo só na rede de franquias. Né? E ele tem um KNAI específico para a franqueadora e você vai ter rendimentos ali de taxa de franquia, de royalties, por exemplo, que você não tem na Lexus porque você não é uma rede de franquias. Então, é um outro CNPJ que vai cuidar dessa gestão da rede franqueada. É outra coisa. É por isso que você precisa de todo o suporte da Renata, né, Renata? Porque imagina você querer montar uma rede... Hoje em dia tem gente que pensa em montar algo, uma franquia, por exemplo, do seu próprio negócio, sem uma consultoria desse tipo de nível, assim, a pessoa monta sozinho por si própria? Tem de tudo, né? A gente encontra pessoas que... E você já viu alguma dar certo? Nunca. Não existe, né? É muito difícil, porque precisa ser... Assim, a gente tem uma lei de franquias que não te obriga a muitas coisas, mas a gente tem todo um conceito do mercado de franquias que as pessoas que trabalham com esse negócio entendem e que vão trazer para esses contratos, enfim, para esses documentos. Então, se você não sabe como é que funciona... Por exemplo, eu vou te dar um exemplozinho assim de contrato de franquia. Todo contrato de franquia ele tem uma cláusula de não concorrência.
é uma cláusula que vai ser exercida caso o franqueado saia da rede e queira trabalhar no mesmo segmento. Essa cláusula não existe na lei de franquias. Então, se você não sabe como funciona o mercado de franquias, você nunca vai pensar nessa cláusula. Ou vai pensar nela de uma maneira errada. Que dentro do mercado de franquias isso não vai funcionar. Sim. Então, você precisa da ajuda de um profissional que seja especialista. Por exemplo, hoje, muitos profissionais estão perdendo emprego para inteligência artificial. Né? E a gente sabe que cada dia que passa, eu peço para fazer, por exemplo, um desenho meu aqui, segurando a Estátua da Liberdade, ele fica pronto em 1 minuto. Então, quer dizer, muitos designers perderam emprego depois disso. Você acha que o seu emprego está na linha de tiro ali também? Porque eu acabei de falar para você, tem muita gente que quer montar um negócio sozinho, uma franquia sozinho. Só que ele não tem uma consultoria. Mas ele vai lá na inteligência artificial e ele procura uma consultoria. É claro, a consultoria ainda não tem o potencial de olhar para dentro da empresa dele. Mas isso é questão de tempo também. Sim. Você acha que o seu emprego está na zona de tiro da inteligência artificial? Não acho. Não? Não. Eu penso que eu tenho mais de 25 anos de experiência no mercado de franquias. Eu já vivi muita coisa nesse mercado. Então, todos os exemplos que eu dou, todo o trabalho que eu realizo é com base no que eu já vivi, no que eu já experimentei. Obviamente, nas coisas também que eu venho estudando, porque se manter atualizado nesse meu mercado é uma coisa imprescindível. Mas eu acho que quando você fala de negócios, por mais que a inteligência artificial nos ajude muito, ela nunca vai substituir as pessoas que têm muita experiência nesse mercado, entende? Será? Eu tô vendo metas aí para com 10 anos a substituir médicos e professores. Olha. Né? É isso que Elon Musk diz, né? Então, isso, assim, nos deixa um pouco confuso também, porque a gente sabe que a nossa experiência é muito grande, mas tem coisas que, às vezes, a experiência de uma tecnologia muito grande toma conta, porque ela recebe a nossa experiência ali, né? E ela adquire toda a informação. A gente, às vezes, por exemplo, tá no chat GPT e eu falo para ele um pouco da minha história de vida e falo, coloque na sua memória para o dia que eu for precisar. Sim. Então, quer dizer, é uma experiência que ele está adquirindo ali. Daqui 10 anos, sei lá, qual vai ser a experiência que ele adquiriu com tudo que você ofereceu para ele no tempo que você estava pedindo coisas para ele. Não tenho a menor dúvida. Mas eu sempre acredito que por trás de negócios existem pessoas. Eu acho que as relações são muito promissoras, elas ajudam muito. Às vezes o empreendedor ele não precisa que eu crie para ele uma apresentação muito mirabolante. Ele só precisa de uma ideia, ou ele precisa que eu diga para ele o que é que pode acontecer, ou ele precisa só conversar com a gente para entender o que é que ele pode fazer. Eu acho que esse tipo de coisa a inteligência artificial não vai conseguir substituir a relação humana. Os sentimentos. Mas eu também acho que daqui a 10 anos, principalmente os profissionais que vão estar entrando no meu nicho de mercado, vão ter outros tipos de abordagens. E eu também vou ter técnicas. que ter, exatamente, como as que hoje são muito diferentes das que tinha lá em 90 e alguma coisa, quando eu comecei a trabalhar. Então, as coisas mudaram muito de quando eu comecei a trabalhar com franquias para hoje. Nada do que a gente fazia naquela época funciona mais hoje. Que nem, por exemplo, até um estudo de podcast, se você for ver, né? Pra gente fazer um podcast aqui, a gente tem um roteiro que ele é trabalhado em cima totalmente da inteligência artificial. Sim. Imagina se eu receber... Eu tinha 3 podcasts no ano passado. Né? Imagina se eu receber 3 convidados na semana e ter uma empresa, além do podcast, 3 filhas, uma mulher, uma mãe, uma avó, uma gata, uma cachorrinha. Fora as outras coisas, né? O lazer, o esporte. Sim. Como é que eu dou conta disso se eu não tiver hoje uma inteligência artificial para me dar um suporte? Né? Eu acho que isso é só o começo, né? De algo que vai se expandir muito mais. Mas eu vejo que isso vai tomar conta de muitas profissões, mas eu vejo como se fosse a revolução industrial que aconteceu. Muita gente falava, cara, a máquina vai tomar emprego de 20 homens, mas vai surgir outros empregos, né? E a gente vai ter uma disputa com as máquinas, sempre. Isso vai sempre acontecer. Sim. O que a gente não pode ficar é desatualizado. Exatamente. Esse é o segredo do sucesso. Agora, por exemplo, assim, falando da sua vida de empreendedora,
né? Você como empresária, nesses 26 anos, qual que você acha que foi os maiores erros e os maiores acertos que você cometeu, né? Sempre a gente sabe que a gente teve os erros que nos ensinaram muito, mas também teve os acertos que nos levantaram muito. Na sua trajetória, como é que foi essa parte? Eu acho que os meus maiores erros foi sempre nas escolhas das associações erradas, né? Então, tanto parceiros de trabalhos, enfim, eu acho que de repente não conhecer tão bem o que aquela pessoa ou aquela empresa estava oferecendo acabou dificultando meu trabalho muitas vezes. Então, esses foram com certeza os maiores erros e que levaram aí algum tempo para serem corrigidos. Mas dentro disso tudo, eu também errei muito. Obviamente, como empreendedora, empreendo há muito tempo. Já quebrei algumas vezes, inclusive em negócios que eu achava que eu entendia pra caramba. Então, esses também foram erros que foram os maiores acertos da minha vida. Eu costumo dizer que as formatações que eu faço melhoraram muito depois dessas experiências. Porque eu pude entender os dois lados da moeda, né? Você acha que os erros que você cometeu, eles foram mais ou menos importantes do que os acertos? Eu acho que eles foram tão importantes quanto. Então, mais. Tão importantes quanto. Eu acho que... porque eu vejo na minha trajetória que eu cometi muitos acertos, né? Sim. E são muito importantes os acertos, até mesmo para eu saber que eu tô no caminho certo. Exato. Mas foram os erros que me tornaram o meu molde, eu acho que como pessoa, né? Para você se enxergar como humano novamente. Muitas vezes você sobe o seu ego demais por grandes acertos. E aí o erro vai lá e te joga pro seu lugar novamente e fala, calma, vai com calma. Você é humano. Você erra. Até a máquina erra. Exatamente. Né? Então, eu acho que os erros foram muito importantes em muitas decisões que eu tomei para grandes acertos. Você sabe, então você falando dessa questão do ego, por exemplo, eu vou dizer para você que os meus maiores erros foram exatamente no contrário. Os maiores erros da minha vida foi por não acreditar no potencial que eu tinha na época. Sério? Você Sério. não acreditava no seu potencial? Não. Por quê? Não sei te dizer, mas assim, as piores associações que eu tive foram com pessoas que faziam muito menos do que eu, mas que eu achava que faziam muito mais, exatamente por achar que eu não era tão boa naquilo. Você demorou quanto tempo para descobrir isso? Muitos anos, pelo menos uns 15 aí. Sério? De carreira, para entender que, poxa, quem tá fazendo isso sou eu, né? Às vezes a gente passa um bom tempo pra gente descobrir o que é que a gente tá errando, né? Exatamente. É uma coisa que hoje eu não aceito mais ter esse tempo todo pra descobrir um erro, sabe? Eu tento bater na porta ali e falo, pô, cara, eu acho que isso aqui não dá certo, não é pra mim. Eu abri mão de muitas coisas do ano passado pra esse, porque eu achei que eu estava cometendo erros, pra não continuar errando, né? Você falando dessa parte, me vem muito na cabeça algumas questões que eu fiz até com social media dentro do podcast aqui, né? Que é o seguinte, a gente contratou uma pessoa para trabalhar aqui com a gente, né? E essa pessoa falou, pô, eu não posso te garantir nada, como você talvez deve falar, né? Ela chegou para mim e falou assim, eu não posso te garantir, mas a gente pode estudar daqui 3 meses o que aconteceu. Eu vou te avaliar, você vai me avaliar e a gente vai avaliar os resultados, porque não adianta a Renata vir querer fazer um trabalho de franquia dentro da minha empresa, aonde ela vai chegar, vai me mandar um mapa, um manual que eu tenho que preencher, e eu demoro 3 meses para preencher um manual. Exato. Como que o seu trabalho vai dar resultado? E como cobrar o cara que tá te pagando sem ser chata, sem ser uma pessoa insuportável? Eu sou chata. Tem que ser? Na verdade, Tem que ser, então. Eu costumo dizer pra ele o seguinte, eu só sei fazer franquia. Se você quiser que eu transforme a Lexus numa rede de franquias, você vai ter que me ensinar o que é Lexus. Se você me ensinar direitinho, quando a gente terminar a formatação, eu te garanto que eu vou saber de Lexus tanto quanto você. Porque é isso que vai fazer nossos materiais ficarem perfeitos. Perfeito. É isso que vai fazer os manuais ficarem excelentes. Isso é importantíssimo. Isso você é imprescindível para o meu trabalho. Eu falo na reunião de kickoff. kickoff. Sobre a empresa da pessoa. A gente vai fazer a primeira reunião com a marca, a primeira coisa que eu falo. Eu só sei fazer franquia. Eu te garanto que os seus instrumentos jurídicos vão estar dentro de todas as questões da lei de franquias, do código de ética da BF, de
tudo que a gente precisa para aquela rede dê certo. Eu te garanto que os manuais vão estar o mais bem escritos possíveis, dentro das possibilidades que você me deu. Então, se você não me passar material, vai ficar bem mal feito. Porque... Então, você garante o seu resultado se a pessoa fizer o manual dela perfeito e fizer o trabalho dela também. O meu trabalho só dá resultado se a gente trabalhar a 4 mãos. Não dá para fazer uma formatação de uma rede sozinha. Eu preciso do outro lado. Você tem casos de sucesso que aconteceram, empresas que explodiram de franquias? Eu tenho muitos casos de sucesso e tenho muitos casos de insucesso também, por conta exatamente dessa mentalidade do franqueador. Então, o franqueador entender o papel dele nesse desenho todo é tão importante quanto o negócio ser um negócio rentável. Não adianta a gente ter um negócio muito bom se a pessoa que está gerindo esse negócio não é boa. Né? Então, se você pega uma pessoa que... Eu já tive casos de franqueadores, um caso específico de um franqueador que era extremamente preconceituoso, machista, arrogante. E eu falei para ele, você vai ter que sair da frente da gestão, porque você não vai conseguir lidar com o franqueado. Né? É um outro tipo de relação, ele não é seu funcionário. Então, tudo isso a gente precisa entender para que o negócio seja muito bom. Então, sim, eu tenho que ser chata, eu tenho que cobrar. E eu falo, olha, Ricardo, se você não me mandar esse material, eu não tenho como evoluir. Nessa questão que você falou agora, a pessoa tem que ser boa. Você acha que a pessoa tem que ser boa ou esse negócio de bom não existe muito? A pessoa treinando, ela fica boa? Ela precisa querer fazer esse negócio dar certo. Todos nós temos aí habilidades que são nossas e tem habilidades que nos faltam, né? Então, nenhum empreendedor ele é completo. Nenhum empreendedor não precisa de ninguém para fazer o negócio dele acontecer. Então, eu acho que precisa estar muito claro para o empreendedor qual que é o limite dele, até onde ele pode chegar. Então, eu tenho franqueadores que eu estou trabalhando que são muito bons comercial. Falando em vendas, eles são muito bons. Mas quando a gente fala de administrativo, ele não sabe nem qual é a margem de lucro da empresa dele. Eu tenho franqueadores, clientes franqueadores, que qualquer índice que você perguntar da empresa, ele vai te responder na ponta da língua. Mas ele não sabe nem qual é o processo de venda da empresa dele. Caramba. Então, assim, o que eu faço nesse momento? Eu vou encaixar pessoas nesses lugares que estão faltando. Então, eu vou dizer para ele, olha, sua gestão não está legal. Vamos melhorar isso aqui? Como que você faz isso, Renata? Ajudo ele a contratar pessoas, ajudo ele a treinar essas pessoas, ajudo ele a buscar parceiros, empresas que possam fazer isso. Então, quer dizer, você também tem um trabalho de coach ali dentro da Total, empresa, né? Total. O seu trabalho às vezes você nem tá, às vezes, ajudando tanto a questão da franquia, mas você está levantando a empresa primeiro para ela pensar em ser uma franquia. Porque tem empresa que está totalmente louca, totalmente desordenada, não sabe para onde está indo, não tem bússola dentro do barco, e a pessoa fala... Só que a pessoa tem o dinheiro no bolso, às vezes é herdeiro, às vezes nem isso. Também. Às vezes tem um dinheirinho no bolso e fala, pô, cara, às vezes só tem fazer uma boa ideia. Franquia, só uma boa ideia também. Mas sabe o que acontece muito, Ricardo? As pessoas estão com tudo na cabeça. Então, sim, eu pergunto, como é que faz para instalar uma Alexa aqui? Você vai me dizer tudo, mas não tem isso escrito em lugar nenhum. Então, se você precisar contratar alguém, você vai treinar essa pessoa, e aí se você contratar uma terceira pessoa, essa primeira vai treinar essa daqui do jeito dela. Então, a gente não tem um padrão de execução de serviço. Então, tirar as informações da cabeça do empreendedor é sempre o meu maior desafio. Eu brinco com eles que eu falo, me conta, mesmo que você me mande um áudio de 10 minutos, eu vou ouvir. Porque eu preciso entender o que está na sua cabeça. Não, áudio de 10 minutos, a gente transcreve, né? Você ouve no 2. Não, transcreve, a gente transcreve tudo. E depois a gente... Mas assim, eu preciso entender o que é que está na cabeça dele. Já passa direto pro chat GPT e fala, resuma. Isso está na cabeça dele, né? Então, assim, os processos estão na cabeça dele. Sim. E para retirar dali e colocar essas informações de uma maneira clara para qualquer pessoa que vai comprar uma franquia, é o meu maior desafio. E pensa que as pessoas só compram franquia porque elas não sabem fazer. Se elas soubessem fazer, elas viravam seus concorrentes. Né? Então, elas compram uma franquia porque elas não sabem fazer. Então, eu preciso ensiná-las a fazer. Como que eu vou fazer isso? Eu vou manualizar os processos, eu vou entender como que a gente pode desenvolver isso. Então, se eu tiver que tirar da cabeça do franqueador, às vezes me dá um trabalho danado. Cara, é legal, hein? Inclusive, eu falando disso, eu vou falar aqui, né, de quem faz esse conteúdo aqui chegar até você, pessoal. Não sei se vocês sabem, mas é a Lexus Automação Inteligente que faz esse conteúdo chegar até vocês, né? Que é uma marca, inclusive, uma marca
que patrocina esse programa aqui. E uma marca de casas e comércios inteligentes. Para você que está procurando uma empresa para fazer a sua casa virar uma casa inteligente, que você consiga conversar com ela, desligar sua iluminação, ligar seu ar-condicionado, descer suas persianas, ligar seu televisor, ligar seu sistema de som, ou até mesmo fazer tudo isso junto, você está procurando a Lexus Automação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o que a gente consegue fazer aqui dentro, tá? Eu estou no programa onde eu tenho um sistema onde eu consigo comandar todo o sistema pelo comando de voz ou também comandar esse sistema aqui pelo aplicativo, né? Eu tenho todo o sistema aqui. Então aqui, ó, por exemplo, né, eu consigo desligar a luz aqui do podcast, certo? E aqui, novamente, ligar. Mas só que como eu sou enjoado, eu também consigo falar com o sistema, né? Alexa, desligar o original. Tudo bem. Eu desligo o sistema através do comando de voz, né? Alexa, ligar o original. Então, além disso, que é com a iluminação, eu também consigo fazer isso com o televisor, consigo fazer isso com o ar-condicionado, mudar a temperatura, descer persianas, para você que está buscando conforto, para você que está buscando o futuro, é aqui na Lexus Automação, tá bom? Então fica a dica aí para você. Continuando aqui, Renata, assim, o mundo das franquias, você acha que por exemplo, a gente tem um lema aqui dentro do nosso podcast, que é o lema que nada se cria, tudo se transforma. Você acha que no mundo das franquias, você acha que dá para vir do zero mesmo ali, ou você acha que você sempre tem que pegar uma referência de uma outra franquia que está dando certo do mesmo ramo que você trabalha? Você acha que, pô, Renata, vamos começar do zero aqui, do 000, ou você vai em busca de outros franqueados do mesmo ramo? Nada se cria, tudo se copia, nada se copia, tudo se transforma. Isso na questão das franquias existe? Nada se cria, tudo se transforma? Depende do ponto que a gente está analisando, tá? Primeiro deles é em relação a o que precisa ser entregue. Então, isso a gente transforma. Né? Não copia, sim, porque a gente precisa criar aquela modelagem para aquele tipo de negócio, mas o passo a passo, por conta da lei, é basicamente o mesmo. Porém, a gente tem muita franquia de segmentos novos surgindo, principalmente por conta de tecnologia. Então, tem muita franquia de tecnologia surgindo, que é coisas que a gente não tem uma franquia de referência no mercado ainda. É claro que uma das partes do nosso trabalho é analisar o mercado. Eu preciso saber quais são os players que existem concorrentes daquela marca, para que eu possa entendê-los, entender o posicionamento deles e formatar aquela rede de uma forma que a gente não esteja copiando o que o concorrente já faz. Então, de qualquer maneira, a gente vai usar o concorrente, caso ele já exista, como uma referência para fazer diferente. Agora, como eu comentei, tem muitas marcas, muitos segmentos que estão surgindo agora. Uhum. Então, deles, eu só consigo transformar o que eu preciso fazer por conta da lei, mas eu vou ter que criar tudo do zero. Tem muita gente que tem medo, às vezes, de começar uma franquia, né? E, por exemplo, eu vou ser uma franquia, e aí vem uma pessoa e contrata, né, o meu sistema de franquias. E aí a pessoa fala assim, pô, mas aí o cara aprendeu, viu como funciona e aí ele tchau. Mas tem jeito de eu amarrar essa pessoa? Como que funciona para eu não ficar na mão, eu como uma franquia, não ficar na mão com esse tipo de gente que vem, chega, aprende tudo, vê como que funciona o sistema e quer sair fora? Uma das partes da formatação é analisar as barreiras de saída dessa rede. Então, a gente vai entender por onde o franqueado pode escapar, digamos assim. Onde que ele pode sair daquilo que você propôs em contrato para ele fazer. Então, a nossa ideia é bloquear essas redes de saída, essas barreiras de saída. Naturalmente, vão ter barreiras que a gente não vai conseguir barrar. Né? Então, existem negócios que vão ter barreiras que a gente não consegue barrar. Neste caso, o que a gente faz é trabalhar isso em contrato. Então, todo contrato de franquia tem uma cláusula de não concorrência que a gente vai utilizar e ela serve para você, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Então, quer dizer que até meus pais e meus filhos entram na jogada. Nesse caso, sim, eles não podem abrir. Eu posso assinar pelos meus pais e pelos meus filhos o que eles não podem fazer? Pode.
Na verdade, o que acontece? Quando você quer que tire essa cláusula, ou tire essas pessoas, a gente tem que fazer uma questão, um adendo contratual para a gente justificar o porquê você... porque a gente parte do seguinte princípio. Se você quer tirar, por exemplo, seus pais desse tipo de coisa, concorda que você já está começando pensando quando você sair o que vai acontecer? Então, a gente geralmente... Mas, assim, eu meio que proíbo o meu pai de estar dentro de um mercado que talvez ele possa querer entrar. Ele pode ser seu sócio, ele pode ser nosso franqueado. Ele não precisa ser nosso concorrente. Até porque você não vai querer seu pai como concorrente seu. Sim, mas você às vezes quis terminar o seu serviço, você quis acabar com a sua franquia, certo? Mas o seu pai encontrou uma oportunidade ali, ele vai abrir um negócio. Isso é fora da lei? Isso pode comprometer? Pode. Caramba. Pode ser. Então, quer dizer, você assina para uma pessoa não poder fazer algo mesmo sem o consentimento dela. Ela pode fazer se ela vier para essa rede que você saiu. Porque a ideia é que Mas você sem não o consentimento dela, ela não... Sem o Você consentimento assina dela. sem o consentimento dessa pessoa. Exatamente. Exatamente isso. Então, quer dizer, a forma de se amarrar a pessoa mesmo. Na verdade, qual que é a questão, né? A gente parte do princípio que você não tinha aquele conhecimento. Como eu disse, se você soubesse, você não virava franqueado, você virava franqueador, né? Sim. Então, você vai aprender com aquela marca. Ela desenvolveu o fornecedor, anos de estudo em relação àquela tecnologia, em relação àquele produto, enfim, para chegar um franqueado e falar, bom, agora eu vou fazer isso daqui, vou fazer melhor, porque o franqueado sempre acha que ele vai fazer melhor. Então, nesse caso, a gente precisa proteger a marca. O intuito principal do contrato de franquia é proteção de marca. Né? Então, é isso. Não pode levar. Vamos brigar na justiça? É o que? Normalmente são 5 anos de proteção de marca? Na verdade, o contrato de franquia, ele geralmente tem 5 anos. E essa cláusula de não concorrência, ela é válida por pelo menos 2 anos. O que a gente entende? No terceiro ano você pode abrir? Pode, mas no terceiro ano, aquele território onde você tinha a unidade já não tem mais cliente, concorda? Então, a ideia é impossibilitar você de trabalhar no mesmo território com o mesmo tipo de negócio. Eu estou aqui em São Paulo, vou para o Rio de Janeiro, vou montar uma loja disso lá, posso montar? Pode. Certo. E quem fica atrás dessa pessoa que desobedeceu essa regra? Porque alguém tem que saber disso. Vamos pôr, a pessoa saiu ali da franquia, certo? E ela vai e monta um negócio, ou o pai dela monta. Você tem que estar atrás da família inteira. Você tem que estar correndo atrás do nome da mulher, do nome dos filhos, do nome do pai. Existe um órgão que cuida dessa parte? Geralmente o departamento jurídico da própria franqueadora é quem cuida disso. Rapaz, hoje em dia não dá para esconder muita coisa, né? Assim, a maior parte dos seus clientes estão nas redes sociais. Então você vai acabar divulgando essas provas que a gente precisa, né? Claro, todo departamento jurídico vai ter uma orientação para aquele tipo de segmento. Tem alguns segmentos que a gente já sabe que a cláusula de não concorrência ela vai ser barrada pelo juiz. Então, se, por exemplo, você é um professor de inglês e compra uma franquia de idiomas, dificilmente um juiz vai dizer que você não pode dar aula mais, era o que você fazia, né? Era a sua profissão. Então, essa cláusula ela meio que vai por terra. Agora, se você nunca trabalhou com automação na vida, compra uma franquia da Lexus, sai da franquia, vai montar a sua própria, eu tenho como provar que você nunca tinha trabalhado com isso, que fui eu que te ensinei. Sim. Então, sendo assim, naquela região, é importante frisar que a gente está falando de cláusulas de não concorrência na região onde o franqueado tinha a franquia. Geralmente, a gente coloca o estado onde você tinha a franquia. Então, se você quer continuar no segmento, você vai ter que sair de São Paulo, do estado de São Paulo. Aí você pode. Mas a gente entende que naquela região que você vai... Região, quando você fala, é o estado. Geralmente, depende do contrato de franquia. Depende do contrato. O franqueador, ele às vezes define se é o território de atuação, se é a Santo cidade. Amaro. Exato. Se é Santo Amaro, se é a cidade de São Paulo, se é o estado de São Paulo. Então, para você que é franqueador ou quer se tornar uma franquia, né? Você sabe que tem o lado bom e o lado ruim das duas partes, né? Eu acho que como tudo na vida. Como tudo na vida. Né? Porque quando você é o franqueador, né? Se a pessoa sai, você também tem que ter uma gestão jurídica ali para tomar conta, para saber se as pessoas estão cumprindo as questões do contrato que elas já não participam mais. Né? Então, não é uma coisa muito simples, né? É um assunto que dá assunto. Dá assunto, né? Uma franquia boa, na sua opinião, o dono tem que estar ali em cima o dia todo, ele tem que viver para a franquia, ou eu posso, por exemplo, tomar conta do meu negócio e a franquia anda sozinha? O olho do dono continua engordando o porco na questão da franquia? Eu acho que eu sempre vou dar opinião
que as pessoas se relacionam com pessoas. Então, que você como franqueado precisa aparecer, a sua rede, a sua equipe precisa saber que você existe, precisa ter esse contato com você. Porém, a gente tem vários segmentos que você não precisa estar à frente da operação, que você pode ter um gerente. Hoje em dia, cresceu muito nos últimos anos o que a gente chama de multifranqueados, que são franqueados que têm franquias de várias marcas diferentes. Então, o negócio deles é investir em várias franquias diferentes. E essas pessoas não teriam como estar em todas as operações. Então, você precisa ter gestores para te ajudar nisso. Mas você precisa estar ciente do que está acontecendo em todas elas. Então, o bom acompanhamento, não dá para comprar uma franquia achando que você vai ficar rico sem trabalhar. Isso não existe. Então, não existe nenhuma franquia que você vai ganhar dinheiro sem ter que pôr a mão. Tem alguma coisa que a gente possa fazer sem trabalhar, assim, para ganhar dinheiro? Acho que só drogas, né? E olhe lá, hein? E olhe lá. Tem muito mas, cara assim, que trabalha bastante ainda. No segmento de franquias, eu posso garantir que não tem nenhuma marca que você vai ganhar dinheiro trabalhando pouco. Dependendo das drogas, né? A gente vai falar, mas, por exemplo, farmacêutica, indústria farmacêutica é drogas. E os caras trabalham pra caramba. Muito. Então, a gente tem que ver isso aí certinho, né? Assim, a gente não sabe, mas é uma questão complicada, cara. Que a gente tem que ter um tempo, tem que tirar o seu cavalinho da chuva ali para você trabalhar na parte de ser um franqueado ou a parte de ser uma franquia. Não existe almoço grátis, né? Não existe. A gente tem que entender que a gente precisa fazer a nossa parte. E isso está muito claro tem que estar muito claro quando você compra uma franquia. Geralmente os contratos de franquia eles têm essa informação do quanto você tem que trabalhar nesse negócio. Então você tem que ser sócio com um total de tantas cotas, você tem que estar na unidade pelo menos tantas horas por dia ou não. Um franqueado do McDonald's não precisa estar lá. Eu acho que essas franquias que fazem exposições hoje, elas pegam muito em outras cidades, né? Você acha que o dono ele tem que fazer essas viagens, tem que ir lá conhecer, né? Tem esse... Como que funciona essa questão desse gasto também? Ou você acha que isso é desnecessário? Você diz o franqueador ou o franqueado? O franqueador. Eu acho que assim, a tecnologia nos ajudou muito, porque hoje você conta muito com treinamentos online, com consultorias online, com softwares de gestão que você acompanha em tempo real o que está acontecendo nas unidades, mas a visita do consultor de campo, que é essa figura que representa o franqueador nas unidades, ela é muito importante também no pessoal, porque você chega lá, você vai dar um treinamento de ciclagem para aquela equipe, você vai se fazer presente, você vai entender o que está acontecendo, e não existe tecnologia melhor do que essa de estar ali, né? De ir lá e ser visto e fazer parte dessa unidade. Às vezes o franqueado tem... marcas, por exemplo, que quando saem de São Paulo e vão fazer uma inauguração, o franqueador, quando chega lá, ele chega como se fosse uma celebridade. Porque é uma cidade menor, as pessoas estão esperando para vê-lo, para ver quem é que fez aquela marca, quem construiu aquela marca. Então é muito importante você estar próximo do franqueado, sem sombra de dúvidas. É interessante. Falando com ela aqui, gente, dá vontade já de abrir uma franquia da Alex. Para você que está assistindo aí e tá falando, pô, cara, eu acho que é interessante. Fala aí se você está gostando desse podcast e também eu queria sua opinião. Você acha que a Lexus deveria abrir uma franquia também? Eu acho. Para você que conhece, tá? Falando em abrir franquias também, e eu acho que você já deve ter passado por isso, porque às vezes tem gente que quer tirar o investimento que vai pagar para você, mas talvez te oferecer uma pequena sociedade de franquias. Você já passou por essas situações? E você viu que valia a pena ou lidar com uma pessoa que talvez você não conheça também é um caos maior aí na sua vida? Eu já aceitei 2 vezes, então eu já fui franqueadora 2 vezes. Foram experiências muito diferentes. A pessoa te deu? Na verdade, para você fazer a franquia. A minha parte do investimento foi a formatação e eu cuidaria da gestão da rede franqueada. A primeira delas... eu fiquei na sociedade mais ou menos uns 5, 6 anos, então foi positiva. A segunda nem tanto tempo, porque eu comecei a entender que o franqueador, enfim, né, não queria, ele não era do Brasil, não queria muito vir para cá, aquela coisa, eu falei, vai sobrar muita coisa para mim, e eu tenho o meu trabalho como consultora de franquias. Mas aparece muito. A maioria das vezes a gente obviamente fala não, porque não são negócios que a gente apostaria, e existe muito isso.
né? Eu formato, mas eu não apostaria naquele negócio. Sim. Não porque eu não acredite no negócio, às vezes eu não... Você às vezes, você tá numa relação tipo Shark Tanks, né? Tipo assim, você, às vezes a pessoa chega ali, você oferece, você fala, pô, eu tenho toda uma bagagem para te oferecer aqui e a sua empresa tem potencial. A pessoa fala, pô, a minha empresa tem potencial, mas esse investimento é um pouco alto pra gente. E se a gente fizer uma negociação? Aí você analisa isso, né? Geralmente a gente não aceita, porque senão eu vou deixar de ser consultora para virar Pra multifranqueadora. Pra virar, sei lá, Né? investidora, né? Mas assim, na maior parte das vezes, a gente tenta negociar esta formatação. Por quê? A formatação, você vai reaver esse investimento totalmente na venda das 2 primeiras franquias. Então, tudo que você investiu para formatar, na primeira ou na segunda franquia, no máximo, você vai reaver esse investimento. Então, não tem por que você ter mais uma sócia. Entende? Então, para você, às vezes, nem vale a pena. Você acha que vale, então eu falo para você, vem cá, como que a gente pode fazer isso para que dê certo? A gente parcela em mais vezes, a gente entende, enfim, como que vai trabalhar e a gente faz isso de uma maneira que não precisa se envolver. Porque no seu caso é um pouco mais de serviços, né? Não tem tanto ao produto a ser vendido ali. Tem, claro, a gestão de software, né? Que você até falou, mas eu acho que é mais a questão de serviços que você foca, né? O meu trabalho é 100% serviço, né? O que eu trago são fornecedores, parceiros, ou que eu fui buscar no mercado, para atender uma necessidade daquele cliente. Então, você precisa de um produto ou de algum serviço que eu não presto, a gente não conhece ninguém, eu vou no mercado buscar quem é especialista em franquia que trabalha com aquilo. Legal. Para trazer essa redução de preço. Porque quando você fala em rede de franquias, uma das grandes partes boas do mercado de franquias é que você reduz preço, porque você tem uma força de compra maior, né? Sim. Então, a gente vai buscar isso com essa linguagem. Isso é verdade. Né? E eu acho que o franqueador, ele tem que entender que ele pode ter ganhos de todos os lados. Sim. Né? Ele pode ter ganhos através de comissões de fornecedores, né? E em outros tipos de casos que você pode me falar aí também. O franqueador, na verdade, ele tem o primeiro grande, digamos assim, ganho, que é na venda da franquia, no recebimento da taxa de franquia. É uma luva? Na verdade, é uma taxa mesmo. A pessoa, né, não vai reaver isso em nenhum momento da vida dela. Ela paga pela licença de uso de marca e pelos treinamentos, pelo know-how que ela vai receber por um determinado período. E o franqueador tem uma outra renda, que é uma renda mensal e recorrente, que é a taxa de royalties. Então, os royalties eles podem ser cobrados de diversas maneiras. Sobre compra, sobre venda, sobre valor fixo, percentual. Depende. A gente vai analisar durante a formatação qual é a melhor forma de recebimento desse royalty para indicar para a sua empresa. Então, cada empresa tem um jeito de receber royalty diferente. Essas são as 2 principais fontes de renda do franqueador. Mas ele também tem comissão de fornecedores. Então, eu tenho 2 fornecedores. Ele, além de garantir um preço menor para o seu franqueado, ele te paga uma comissão pelo que a sua rede compra dele. Você também pode fazer isso com prestadores de serviço. Então, o próprio arquiteto, construtor... Enfim, pode também te pagar um percentual dessa comissão. São as famosas RTs. Né? Alguns shoppings menores pagam para a franqueadora para indicar aquela loja. Então, assim, dá para ter faturamento de várias frentes. A pessoa que tiver uma visão, ela consegue, né? Ter lucros de diversas partes, né? Mas assim, principalmente sem interferir na rentabilidade do franqueado. Então, o maior erro do franqueador é que para ganhar essa comissão, ele acaba aumentando os custos do franqueado. Sim. Aí, o cara vai, sei lá, pagar nesse copo aqui com você, franqueador, R$10. E aí, se ele for no mercado, ele encontra por 5. Ele vai parar de comprar com você. Sim. É óbvio. E se ele parar de comprar com essa pessoa, que é o fornecedor que você exige que seja o padrão daquele fornecedor ali, né? Você descobrir isso. Está em contrato também. Está em contrato. Né? A pessoa paga multa e tudo. Né? A gente tem uma lista de fornecedores homologados que precisa ser apresentada para o franqueado, mas o franqueado ele pode discutir essa lista com você dependendo do motivo. Então, por exemplo, eu tenho uma franquia em Salvador e esse produto, para chegar lá, só de frete custa o dobro do preço do produto. Então, eu posso conversar com você e falar, vamos negociar? Eu compro de um fornecedor local, você aprova esse fornecedor, mas para mim não vale a pena pagar o frete desse jeito. Ou, olha, meu fornecedor, eu encontrei aqui por R$5 o mesmo produto que você me vende por 10. Então, isso legalmente a gente tem como negociar.
tá? O franqueado, o que eu sempre digo pro franqueado e pro franqueador é: documentem tudo que vocês combinarem. Porque às vezes a pessoa encontra ali um produto, né? E o cara é lá de Salvador, por exemplo, eu tô aqui, eu tô vendo pela videoconferência, o copo que ele me mostrou ali, mas não dá pra eu ter certeza que é o mesmo. Ele tem que te mandar. Ele tem que me mandar. Ele tem que mandar pra franqueadora. Agora, se for um hambúrguer, ele também tem que me mandar. Aí você vai lá, né, olhar. É que geralmente, quando a gente fala de alimentação, o franqueador vai até o local para homologar. Então, por exemplo, eu formatei uma franquia alguns anos atrás, que era uma franquia de cachorro-quente, e ele tinha um cachorro-quente gigante. Então, o pão dele tinha uma massa que ele criou, uma receita que ele criou, e a salsicha tinha um tamanho diferenciado. Então, o fornecedor de salsicha começou a fornecer para o Brasil inteiro. Então, a gente resolveu, mas a gente não conseguia resolver o problema do pão, porque a receita era dele. Então, ele estava aqui em Alphaville. Como é que ele lançava isso para o mercado? Então, a gente começou a homologar fornecedores locais. Então, ele ia até a cidade que ia montar a unidade, fazia um teste com a receita dele numa padaria. Claro que a gente está falando de contrato, de segredo de negócio, enfim, tem toda uma questão jurídica por trás, mas ele ia até as padarias da região, via qual conseguia fazer o pão do jeito que ele queria e homologava aquela padaria como fornecedor daquela unidade. Caramba, cara. Que legal. É uma boa tática, né? Sim. Vocês vão buscando as saídas para qualquer negócio. Esse o nosso trabalho. Eu costumo dizer que a formatação ela não inventa nada, mas ela muda tudo. Né? Então, assim, eu não vou criar um produto para a Lexus vender. Não sei fazer isso. Sim. Porém, eu vou entender todos os produtos e verificar qual é a melhor maneira da gente vender isso. Esse é o nosso trabalho. Então, óbvio que a gente cria materiais, a gente entrega materiais e faz parte do processo. A gente tem entregas o tempo todo, mas o nosso maior trabalho é ajustar esse negócio. É entendê-lo e ajustar esse negócio. Agora, você entende porque precisa de Você acha que com 15 anos de trajetória, um showroom bem montado, né, uma equipe aí que chegamos a 10 pessoas, acha que a gente tem um potencial para montar uma franquia? Eu acho. Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Porque aí tem que ver se a pessoa arriscaria também, né? Você não vai perder o seu tempo também. Né? Mas eu acho que assim, a gente, quando olha um negócio e fala, poxa, esse negócio é bacana, podia virar uma franquia, a gente já entende que esse negócio é legal, né? Que ele tem uma possibilidade de crescimento muito legal. Então, a gente vai criar com você alguns materiais, inclusive dentro da formatação, a gente cria o plano de expansão da marca. Então, para onde a gente vai vender, quais são as fases de venda. Então, eu vou vender para o Sudeste primeiro, depois eu vou para o Sul, depois eu vou separar essa expansão em fases, eu vou separar essa expansão em investimento. Então, quanto eu preciso investir para vender em cada uma dessas praças. Então, tudo isso a gente cria durante a formatação, entendendo exatamente o que você está falando. Então, por onde eu começo? Vamos entender? Sim. Onde está a maior demanda desse tipo de trabalho? Porque, às vezes, aqui em São Paulo não é legal para você montar agora. Aqui você atende. A sua unidade aqui atende São Paulo inteiro, por exemplo. E aonde eu vendo a minha franquia? Em vários canais. A gente tem feiras oficiais da BF, que para participar você precisa ser associado. Mas também precisa pagar uma. A BF são as feiras mais caras. Mas você tem feiras menores, que são feiras de negócio menores, que você vai investir um valor imensamente menor. Você faz captação com agências que trabalham especificamente com captação de leads para franquias. Elas trabalham com esses tráfegos pagos para captação de leads de franquia. Você tem revistas que ainda circulam e muitas são muito fortes ainda, tanto no meio digital quanto impressas, para que circulam em todos os eventos de franquia que tem pelo país. Então você tem uma série de formas de vender franquia. Então não é por falta de formas de vender que a pessoa fica sem aí. De jeito nenhum. Você também já traz tudo isso na sua formatação. Eu trago os parceiros que vão fazer isso para você. Então é isso que faz parte desses parceiros que eu te falo. A pessoa tem que correr também. Exatamente. Né? Então eu vou trazer para você, olha, eu vou te apresentar para uma pessoa que é dona de feiras regionais de franquia, que tem feiras todo mês. Aí você vai negociar com ela. Obviamente eu vou estar participando da negociação porque eu entendo que você ainda não sabe fazer isso. Mas eu não vou fazer esse trabalho para você. Até porque você vai continuar fazendo esse trabalho com ela depois. Eu te apresento algumas agências que trabalham especificamente com captação de lead para venda de franquia. Você vai escolher quem você achar que vai fornecer o melhor serviço para você e a gente vai trabalhar junto com essas pessoas. Legal. Renata, se você pudesse voltar no tempo assim e mudar alguma coisa ou fazer alguma coisa que você fez de diferente, né? O que você faria de diferente para a Renata talvez alcançar algo que ela não alcançou ainda? Você faria algo de diferente? Eu faria
tomaria mais cuidado com as minhas associações, como eu te falei. Demoraria menos tempo para entender que aquelas decisões estavam erradas. Mas eu costumo dizer também que talvez esse tempo era o tempo que eu precisava para amadurecer. Né? Então, também não me culpo por isso. Mas, obviamente, eu trabalharia isso melhor. Eu acho que só, sabe? Eu gosto muito do rumo que a minha carreira tomou, principalmente no sentido das entregas que eu consigo fazer. Muito bacana, muito bacana. Agora, para finalizar esse podcast, a gente já está chegando praticamente ao fim. Eu quero agradecer você que está assistindo até agora. Tá? Muito obrigado pela sua audiência. Eu aprendi muito, espero que a gente tenha tirado muitas dúvidas de vocês aí também. Né? Para você que ainda não segue, já segue ali as nossas redes sociais. Se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante. Dá uma força aqui pra gente. Tá? É muito importante também. Eu vou deixar a Renata aqui falar um pouquinho das redes sociais dela. Inclusive, Renata, pode aproveitar e falar agora as suas redes sociais, para o pessoal que quer entender um pouco mais de franquia, quer te conhecer. O que você tiver de redes sociais na internet, pode falar aí para o pessoal que está te ouvindo agora. Hoje eu trabalho basicamente com o Instagram, o @Renata Rondon, com N no final. E por lá tem todos os contatos para me encontrar. Tem TikTok? Não tenho. Não, tem que fazer TikTok. Não tenho ainda, você acredita? A gente aprendeu aqui que a gente tem que fazer o TikTok. O TikTok tem crescido muito, virou uma barra de pesquisa. Ouvi isso da Bruna e tô levando isso pra vida, mas ainda preciso construir. Inclusive a Bruna, que trabalha aqui com a gente, né, que tem feito um trabalho maravilhoso aqui. Quero agradecer a todo mundo, o Rafael, o João, que não está aqui do meu lado também hoje, mas toda a equipe aqui que tem me ajudado a gente também. É isso. Aqui no nosso programa a gente traz quem a gente acha que é original, né? Só pessoas que a gente acha que é original mesmo e que vai fazer esse programa aqui, vai trazer conhecimento para esse programa, conhecimento pra gente, conhecimento para quem está assistindo. Você como uma pessoa totalmente original, daqui 10, 15 anos, onde você chegou ao seu auge da sua vida, pode ser antes disso, bem antes disso, tomara a Deus que seja bem antes disso, mas vamos falar daqui 10, 15 anos, onde você esteja bem acomodada, o que a Renata original não abriria a mão que ela faz hoje para uma pessoa que pode ser mega milionária ou para uma pessoa que pode mudar muito, o que você não abriria a mão que é original da Renata? Eu acho que essa proximidade é uma coisa que eu jamais abriria a mão. Eu gosto de conversar com o empreendedor olhando nos olhos dele. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu gosto que ele perceba que aquele momento ele é importante para mim, a ponto de eu não olhar celular enquanto eu estiver conversando com ele, a ponto de nada tirar a minha atenção do negócio dele e do que ele precisa de mim naquele momento. Então eu acho que isso nunca vai mudar. Isso é muito característica da Renata. De mostrar para o empreendedor que ele pode contar comigo. Que mesmo que eu não tiver resposta, eu vou buscar. Então ele não vai... eu costumo brincar que assim, a gente... se tá com algum problema, a gente vai bater um papo. Eu não te garanto que eu vou trazer a solução, mas eu te garanto que a gente vai sair daqui com ótimas ideias. Porque é esse o meu trabalho. Então eu acho que essa Renata vai sempre existir. E também vai existir a Renata que não abre mão dos momentos de qualidade com meu filho. Porque isso é muito importante, né? No meu Seu conceito, filho tem quantos anos? Tem 7. No meu conceito de negócio, ele é o meu negócio mais importante, ele é a minha empresa mais importante. Né? Eu estou formando uma pessoa, assim como eu formo redes de franquias. Mas então esses momentos com ele, eu acho que eu não abriria mão, até porque foi uma escolha de vida. Né? Eu escolhi ser mãe mais tarde para ter tempo de qualidade com meu filho. Então isso eu não abriria mão por negócio nenhum no mundo e por dinheiro nenhum no mundo. Com certeza, eu acho que a nossa família é em primeiro lugar, né? Com Eu tenho Deus em primeiro lugar, a família também. Exato. Né? Mas nenhuma empresa é capaz de substituir o amor que a gente tem pela nossa família, pelos nossos filhos, né? Renata, foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu. Obrigado por esse conhecimento que você me trouxe aqui dentro desse podcast. Né? Eu tinha muitas dúvidas sobre o que era uma franquia, agora eu tenho um pouco mais de pé no chão sobre o que é uma franquia. Como eu conversei com você no começo do programa, às vezes a gente quer montar um monte de coisas e a gente acaba aprendendo com isso. Sim. A gente acaba aprendendo que nós não somos 10 pessoas. E para isso a gente tem que ter uma equipe trabalhando com a gente, pessoas que você sabe. Eu entendi hoje que para eu montar uma franquia também, na situação de hoje,
eu teria que ter o meu tempo para me dedicar a isso. Sim. Afinal, é uma coisa que dá um pouco de trabalho, mas quando dá certo também você tem um retorno maravilhoso, um retorno limpo entrando ali para dentro, né? Que você vai receber mensalmente ali uma coisa maravilhosa. Sim. Né? Então, foi mais ou menos isso que eu aprendi. E, em contrapartida, né? Se acaso alguma pessoa quiser ser um franqueado de alguém, né? Eu acho que você deve procurar sim, porque às vezes você não tem o conhecimento, né? Para começar algo do zero. Às vezes é melhor você ser uma franquia, entender como é o negócio, e às vezes vale a pena você montar outras franquias da própria marca, né? Porque você já se deu bem ali no negócio. Acho que existem negociações para novas franquias, Sim. né? A pessoa já tem uma segunda, uma terceira franquia Sim. da marca, né? Com certeza. Acho que existem também, então acho que os dois lados são bons. Eu acho que é importante, para fechar, né, voltar a dizer que a franquia é um dos canais de vendas mais inteligentes de crescimento de uma empresa, porque você vai crescer com investimento e trabalho de uma outra pessoa, que é o dono do negócio também. Ele não é o dono da sua marca, mas ele é o dono da unidade dele. Então, ele vai ter o mesmo olhar pela unidade dele que você está tendo com a sua unidade aqui. Sim. Porque o negócio é dele. Então, é a maneira mais inteligente, é a maneira mais certeira e é uma maneira que dá muito certo se você gerenciar a sua rede de uma maneira correta. Vamos ver aí se a gente faz uma franquia da Lexus logo mais, né, Renata? É isso aí. É isso aí, pessoal. Aqui nada se cria, tudo se transforma e seja original. Obrigado por esse podcast. Obrigado, Renata. Obrigada, até a próxima. Até mais.